Amém, irmãos. Eu tenho uma mensagem do Senhor, é uma mensagem curta, e eu peço que você ouça com o máximo de atenção e abra o teu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Essa palavra está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20, dos versículos 9 ao 16. E diz assim: Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a viticultores e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo oportuno, mandou um servo aos viticultores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os viticultores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas vendo os viticultores, discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. Ouvindo isto, eles disseram: não seja assim. Amém? Irmãos, esta palavra que o Senhor fala fortemente ao meu coração, obviamente ela tem primeiramente um sentido teológico, que é explicado da seguinte maneira: os viticultores seriam a humanidade que recebeu dádivas de Deus, recebeu tudo de Deus. E a explicação teológica, irmãos, é a seguinte: a vinha representa tudo o que a humanidade recebeu, tudo que a humanidade tem, vem de Deus. Teologicamente, nós podemos dizer que os viticultores representam cada homem na terra. E os emissários, os mensageiros que vinham trazer a palavra eram os profetas, que durante centenas de anos Deus mandou à terra para falar aos homens as verdades eternas que as Sagradas Escrituras nos trazem. No entanto, esses homens não quiseram ouvir os profetas, bateram nos profetas, surraram os profetas, mataram os profetas. Tantos profetas sofreram, como Jeremias ou Isaías, mesmo Elias, passaram muita vergonha, muitos ultrajes em seus ministérios proféticos. Esses homens sofreram muito para pregar a palavra de Deus, até que Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Eles pensando: bem, se nós matarmos o Filho, toda a terra vai ser nossa e tudo é nosso. Então, quando mataram a Jesus, acharam que haviam vencido o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Vejam que no versículo 14, discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Bem, irmãos, esta é a explicação tradicional que nós sempre ouvimos, e a explicação, obviamente, mais perfeita da palavra de Deus do ponto de vista teológico. Mas Deus tem falado fortemente ao meu coração para que eu traga uma mensagem especial de Deus, uma palavra revelada dentro desta passagem, que Deus me fez ver com outros olhos, e eu preciso compartilhar com você, e eu preciso que você esteja muito atento para aquilo que Deus vai falar com você. A vinha na tua vida, a vinha em primeiro lugar, o que é? Em primeiro lugar, é um pé de uva. E o que o pé de uva representa na tua vida?
na minha vida, na nossa vida. Cada pé de uva representa o prazer que nós temos em viver, o nosso casamento, o nosso emprego, o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, a possibilidade que você tem, talvez, de comer em um restaurante, talvez de pagar uma boa escola para o teu filho. Tudo isso te dá prazer, não dá? Você fica feliz em poder desfrutar de todas essas coisas na sua vida. A uva representa esse prazer. Desde os tempos antigos, mesmo entre os não cristãos, os gregos eles tinham lá Dionísio na mitologia como aquele que trouxe o vinho aos homens. Obviamente que da vinha se faz o vinho, mas se faz o suco de uva. Mas o mais importante é nós sabermos que a vinha representa tudo o que nos dá prazer nesta vida. E todas estas fontes de prazer, elas podem causar em nós a seguinte tentação: nós podemos ficar tentados a acreditar que esta vinha nos pertence. Nós costumamos dizer: esta é minha vida, este é meu dinheiro, estes são os meus bens. Mas Deus quer falar com você hoje em cima desta mensagem que nós estamos meditando do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 20, do versículo 9 ao 16. E diz no versículo 9 que o dono da vinha arrendou a viticultores, ou seja, todas essas coisas que estão na tua vida, na verdade elas estão meramente arrendadas a você. Você não é o dono. Você pode usar, você pode plantar, você tem que trabalhar, você tem que estudar, se dedicar, mas você não é o dono desta vinha. O dono é outro. E diz que no tempo oportuno, no versículo 10, ele mandou um servo aos viticultores com um objetivo específico. O objetivo era para que lhe dessem dos frutos da vinha. Ora, a vinha é dele, e ele pode pedir isto no momento que ele quiser. E ele voltou, mandou um servo pedindo. Mas eles espancaram o servo e mandaram ele embora, diz no versículo 10, de mãos vazias. Irmãos, você talvez como eu tenha se irritado muitas vezes com muitos pregadores que pedem dinheiro e pedem ajuda, e nós costumamos dizer: eu não vou ajudar não, esse pessoal só fala de dinheiro, essas pessoas só querem saber de dinheiro. E você precisa estar atento para saber, sem hipocrisia, da dificuldade que é hoje nós pregarmos o Evangelho. Nós sabemos dos programas que levam as pessoas à perdição, programas pornográficos, valores de embriaguez, de adultério, novelas e programas de televisão que estimulam as pessoas a viverem uma vida em devassidão e longe de Deus e muito longe dos princípios e dos valores do Evangelho. Nós pregamos a palavra para cumprir aquilo que está em Romanos capítulo 10, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão, se não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E mais, a palavra do Senhor nos alerta em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não toma do leite do seu rebanho? Como, irmãos, nós podemos ir a uma guerra contra Satanás? Há emissoras que proclamam e que propagam a ideia do adultério com muita facilidade. Como nós poderemos contradizer o que Satanás tem plantado na mente de jovens, de maridos, de mulheres? Como nós podemos aliviar o coração das pessoas que pensam fortemente em suicídio, se nós não formos enviados?
Qual soldado que vai à guerra à sua própria custa? Nenhum soldado pode entrar em uma guerra à sua própria custa. E nós estamos pregando o Evangelho, e nós precisamos da tua ajuda. Assim como Deus mandou os seus emissários falarem com os viticultores, aqueles cuja vinha estava arrendada. A vinha não era deles, era do Senhor. E o Senhor falou: olha, eu quero um pouco do fruto da vinha. E eles fizeram o que? Eles espancaram esses mensageiros de Deus. Talvez pessoas que tenham vindo até a tua vida pedir ajuda, no passado já foram espancadas do ponto de vista filosófico por você. Você falou: não, essas pessoas querem dinheiro, eu não vou dar o meu dinheiro, porque o dinheiro é meu. Eu não vou ajudar, eu não vou contribuir. Isto é roubalheira. Irmão, eu vou dizer claramente para você, isto é mentira de Satanás. Deus pode mandar um segundo servo e novamente ele ser espancado por esse tipo de argumento. Ele vai ser espancado filosoficamente, espiritualmente por você, pela segunda, pela terceira vez, mas virá o juízo de Deus. Nós vimos aqui no versículo 15: que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Talvez você esteja trabalhando pensando em gozar a vida. Talvez você tenha tido a prosperidade como um bem em si mesma, uma prosperidade em si mesmada, que não pratica nunca a generosidade, uma prosperidade que é voltada para o benefício de si mesma, ou seja, para você poder gozar a vida em bons restaurantes, em pizzarias, em passear, em gozar dessa vida. Mas saiba que o Senhor pedirá contas de todas estas coisas. E Ele diz claramente que a vinha é dele, que todas essas fontes de prazer da tua vida, na verdade elas não são tuas, elas pertencem ao Senhor. O versículo 15 de Lucas 20 diz que Ele lhes fará, pois, o Senhor da vinha. O Senhor, nosso Deus, Ele é o verdadeiro proprietário, Ele é o dono da vinha que está na tua vida, na tua casa, os teus filhos, os teus bens, tudo que você tem. Reconheça em nome de Jesus que pertence ao Senhor. Eu quero pedir, como emissário do Senhor, que você faça a sua doação para a comunidade cristã interdenominacional Gileade. Você pode pensar: não, é mais um desses que querem pedir apenas dinheiro. Não, nós queremos propagar o Evangelho. Leia Romanos, capítulo 10, dos versículos 13 ao 16. Esta é a palavra que o Senhor nos tem dado. Esta tem sido a ordem do Senhor, para que nós saiamos de onde estamos e possamos ir até aqueles que precisam, para que essa palavra chegue até todos quanto necessitam do Senhor. Se você tem sido edificado com esta palavra, saiba que ela vem do trono de Deus. Nós precisamos de pessoas fiéis que acreditam no plano de Deus de salvação daqueles que estão perdidos, daqueles que estão longe do Senhor. Nós precisamos que você acredite, que você creia e que você envie a tua oferta. Não seja hipócrita e acredite que a oferta cai do céu, que alguém vai ajudar. Não é alguém, é você. Deus colocou vinhas na tua vida, fontes de renda para você. E você sabe muito bem que se você reconhecer a Deus como o dono das vinhas da tua vida, você pode e você irá contribuir com esta obra chamada Gileade. Você pode fazer o seu depósito diretamente no Banco Caixa Econômica Federal,
Agência 1816, conta poupança 013 6468, dígito 9. Repetindo, Caixa Econômica Federal, agência 1816, conta poupança 013 6468, dígito 9. Por favor, não faça depósitos sem se identificar, para que não nos prejudiquemos em quaisquer auditorias. Caso seja muito difícil para você depositar na Caixa Econômica Federal, eu tenho uma outra conta no Banco Itaú, agência 0646, Banco Itaú 0646, conta 58270, dígito 0. Banco Itaú, conta 58270, dígito 0, Banco Itaú. Você pode acessar também o nosso site comunidadegilead.wordpress.com. Word é palavra em inglês e press é impresso. Então o WordPress seria palavra impressa. Então você digita comunidadegilead.wordpress.com. Quando você entrar no site, busque a seção doações, que tem todos esses dados. Nós contamos com a tua ajuda, a tua preciosa ajuda. E saiba que o Senhor Deus te recompensará com as bênçãos que Ele derramou sobre Moisés, na bênção sacerdotal que está lá, no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz do Senhor. Nós ansiosamente, com as nossas orações, com as nossas lágrimas, estamos aguardando o teu depósito. Não deixe para depois, porque nós precisamos pagar esse aluguel até o dia 10 de cada mês. E nós precisamos que você seja um fiel contribuinte da palavra de Deus, desse ministério evangelístico que é a Comunidade Gilead, Ministério Joanilson Rodrigues e Marília Rodrigues. Fique na paz do Senhor.